Olá, muito bom dia, hoje é sexta-feira, agora são 11 horas mais 8 minutos, 11h08 ou 11h06, hein, Reginaldo? 11h06, sabe, tá na hora de quê, Reginaldo? Procurar um oftalmologista, porque tá feio o negócio aí, não tô enxergando o relógio na tela. 11 horas e 6 minutos, é sexta-feira, muito bom dia. Bom dia, Olímpia, bom dia, região, bom dia pra você, ouvinte, que nos acompanha pelo bom e velho radinho, pelos 1490 kHz da sua difusora. Aquele abraço. E pra você, internauta, que nos acompanha aí com o recurso da imagem, também por todas as nossas redes sociais, o meu muito obrigado. Você que tá no Facebook da difusora, você da Band FM 95.9, você da Nativa FM 88.5, você da Se Liga TV, seligatv.com.br, nosso aplicativo próprio para smartphone, também aplicativo Radiosnet, YouTube, Instagram, tudo isso para deixar você muito bem informado. É Olímpia e região, Brasil também, porque não tem fronteiras, o mundo, a partir de agora, interligados, conectados com a gente, para, claro, ficar muito bem informado, você que nos acompanha, viu? Muito obrigado, eu sou o Kleber Luiz e conto com a sua participação. Tem sugestão de reportagem pra gente? É só deixar no comentário aí do nosso vídeo, da nossa live. Se você estiver ouvindo pelo rádio, não tem acesso ao comentário, não tem problema. Pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, o nosso Difusap. O WhatsApp aqui da sua difusora é o 3280-6603 e este número também é nosso telefone. Não tem WhatsApp, não está acostumado com essa tecnologia nova, não tem problema, é só ligar. Reginaldo Henry está aqui prontinho para atender você. Muito bem, começando o jornal de hoje que está assim, ó, recheado de informações para você. Reginaldo Henry, já coloca para mim aquele flagrante da câmera de segurança aqui no nosso telão do Jornal Regional. Aqui, ó, não, da câmera, esse aqui é o do... Tá até cortando minha cabeça, Reginaldo Henry, o que está acontecendo? Então, mexe um pouco na câmera, porque é o seguinte, essa é uma câmera de segurança de uma loja na região de Araçatuba. Tá tudo tranquilo aqui, mas nós vamos ter um crime praticado. Para! Vou dar um João Kleber, para, eu vou entrar na frente aqui do telão para ninguém ver. Volta. Cadê? Volta um pouquinho. Não parece, mas nós temos um meliante nesta loja, Reginaldo. E ele é tão bom, é o mestre do disfarce que ele está escondido. Você está vendo algum criminoso aqui, Reginaldo Henrique? Coloca em tela cheia. Congelado mesmo. Congelado? É, pode deixar, é só mudar. Isso, tela cheia, congelado. Tem um criminoso nessa imagem. Ache o erro, encontre o meliante. Onde andará? Você está vendo alguém aí, Reginaldo? Algum criminoso? Só um rapaz aqui no caixa. Daqui a pouco eu conto, porque esta loja vai ser cena de um crime. Daqui a pouquinho nós vamos revelar para você essa história aqui no nosso Jornal Regional. Bom, tem outras notícias também para você. Vamos falar sobre os aposentados, porque agora em abril começam a pagar, e o INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º. Vai ser adiantado de novo o 13º. No começo dá aquele fôlego, né? Quem está com dívida paga umas contas. O problema é que aí chega o ano novo, chega o Natal, todo mundo recebendo o 13º, quem teve antecipação fica aí, né? Aquela história, mas... Como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo, né? Todo mundo recebe 13º e a pessoa já gastou o dinheiro, já torrou lá em abril. Todo mundo é igual já dizia a saudosa Marília Mendonça. Reginaldo Henry, venha pro telão. E vai ter audiência pública, viu? Lá na Casa de Cultura, para apresentar o marco do saneamento básico, em letras miúdas, a concessão da Daemo, tá? Então você pelo menos vai poder ouvir. Eles não querem te ouvir, referendo não tem. Mas aí para cumprir a lei, pelo menos do marco legal diz isso, vai ter que ter audiência pública, então eles vão fazer. Só fazem também porque está no marco nacional, viu? Se não fosse, duvido muito que eles iam fazer audiência pública também para concessão da Daemo, né? Mas tudo bem, pelo menos você não vai poder opinar, mas você vai lá para poder ouvir na audiência pública. Claro que durante a audiência pública... já está pronto. Na audiência pública o cidadão pode questionar, pode fazer pergunta, mas você acha que eles vão ouvir, Reginaldo? Se estivessem abertos a ouvir a população, não teriam retirado o referendo, né? Mas tudo bem, isso é um assunto para um outro capítulo. Reginaldo Henry, seja bem-vindo, uma ótima sexta para você. Obrigado, boa sexta-feira, bom fim de para todo mundo. Que beleza. Temos comentários? Já temos comentários. E lembrando que amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e hoje nós vamos abordar esse assunto aqui no Jornal Regional. Também tem uma associação, são mães, né, aqui de Olímpia que estão fundando essa associação, já está começando a dar os primeiros passos e a gente vai apresentar esse projeto muito bacana para vocês no jornal ainda hoje, viu? Mas vai lá, Reginaldo. Vamos para os comentários. Tiago Paz 3, bom dia. Bom dia, Tiago. A Bruna Singh, bom dia. Bom dia, Bruna.
Patrícia Almeida, bom dia. Bom dia para Patrícia também. José Vicençoto, bom dia. Bom dia. A Luciana Lazarim, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O Reinaldo Zanola, bom dia. Bom dia. Luciano Buzoni, bom dia, amigo Kleber. Grande Luciano Buzoni, bom dia. A Maria Aparecida Pizetti, bom dia, meninos. Bom dia, trabalho. menina. Valeu. Cida lá do Jardim Blanco, sempre com a gente aqui. Sempre. A Diva Pereira Silva, bom dia, amigos. Um final de semana abençoado para todos. Valeu, a Diva é lá de Altair, né? A região inteira com a gente aqui na Difusora, valeu. O Luiz Carlos Guimarães, bom dia, Cleber Luiz. Bom dia, Luiz. Posso ir aí? Posso ir dia, você pode me entrevistar sobre verba deputado estadual. Beleza, depois a gente conversa, Luiz, valeu. A Andréia Costa, bom dia. Manda um abraço para os meus pais, João e Cecília, da Coab 1. Valeu, bom dia. E também para o marido Renato. Tá certo, manda um abraço então para todo mundo aí. Abração. A Cíntia Paneco, bom dia. Bom dia. Aí, ó. Bom Aqui. dia. Bom dia. A Marilene Regatieri, bom dia. Minha prima, bom dia. Camila Roberta, bom dia. Bom dia. A Maura e o Rafael Barão, bom dia. Bom dia. A Cristilaine Regina. Como? Crislaine Regina. Bom dia. Cristiane. Misturou a Cristiane com a Crislaine. Crislaine. Bom dia. Mas é um nome legal, Cristilaine. Cristilaine. Se tiver filha, vai ser Cristilaine. Boa. Bom nome dia. Legal. Vai, segue. Estamos aguardando nossas amigas da associação. A Luciana Lazarim comentou aqui. Aê, daqui a pouquinho, viu, gente? Fiquem com a gente, vai ter muito assunto interessante e, claro, pra gente fechar o programa também, este que é muito interessante e oportuno e a gente tem que falar sobre isso sim. Vai lá, Reginaldo. Alcione Bira. Esse movimento dos autistas só tem que crescer cada dia mais. Prefeito, ajuda esse movimento. Dê voz aos autistas. Exato, e eu tenho recebido aqui, até falei com isso quando a gente combinava a entrevista, e me preocupa, eu acho que por isso que é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente fala, né, sobre a inclusão, sobre o autista que precisa, né, tanto o autista quanto o acompanhante em relação a parques, cinemas, porque para o lazer, principalmente para o lazer, é muito prejudicado, mas o que tem me preocupado é que está começando esse problema na educação, que é o básico. Porque quando a gente fala que a gente quer mais, né, a gente quer que eles tenham como sair, tenham lazer, viagem, porque o autista, né, e me corrijam se eu estiver errado, ele se apega muito à rotina. Então qualquer coisa que fuja muito do normal, ali, do que é corriqueiro, isso pode ocasionar ali uma crise, não sei se é essa palavra correta, mas a criança principalmente, né, fala, mãe, quero ir embora, tal. Às vezes você vê uma criança um pouco mais agitada, a mãe tentando ali contornar a situação, já vem falar que é mal educada, que a mãe não sabe educar, não tem nada a ver, às vezes, né, tem que saber entender. Então por isso que às vezes para uma mãe, um pai com um filho autista ir até determinados lugares, se divertir, é complicado. Mas aí, o básico seria o quê? Que pelo menos na escola essa criança fosse acolhida, porque a educação é um direito de todos. E aqui em Olímpia, sempre tem mãe que me procura com problema, né? A educação especial em Olímpia está muito complicada, às vezes não tem professor, troca de professor toda hora, tem um monte de gente concursada, gente boa que não chamam e ficam com temporários, às vezes nem esses temporários conseguem manter o problema. Então imagina uma criança que eu falei agora, que precisa de uma rotina, não pode fugir muito da rotina dela, senão isso gera um impacto para ela. Aí na escola, uma semana é um professor, outra... Eu acho que, principalmente na educação básica, o professor ele deveria ser o mesmo acompanhando a turma. Não é o que acontece na educação regular. Eu acho que o professor iniciou no primeiro ano, o aluno, aquela turma foi para o segundo ano, o professor vai junto até o quarto. Chegou no quarto ano, ele volta para o primeiro ano para ter essa continuidade. Eu acho que deveria ser assim. Mas aqui em Olímpia, além de não ter isso, né, troca de professor mais que uma vez por ano. Isso quando tem professor. Esse dia tinha uma mãe que me procurou desesperada porque ela estava com o filho sem ir para a escola, porque não tinha professor para ele. E aí o filho chegava lá, não tinha o que fazer, não tinha professor, o filho ficava agitado, o pessoal da escola falou, leva teu filho embora que aqui não é lugar para ele. Falaram isso para a mãe, que ela me procurou desesperada para falar disso. Já tem 3 anos. Tem 3 anos com esse problema? Então nós vamos falar sobre isso aqui ainda hoje, é importante, porque por isso que eu quando me procuraram, eu falei, não, isso é mais do que interessante, sempre que precisar nós vamos levantar essa bandeira aqui, vocês têm espaço sempre que necessário, porque é um problema, é uma situação que eu vejo isso corriqueiramente, eu já entrei em casos desse tipo, então não é só agora porque amanhã é o dia, não, isso eu acho que o ano inteiro a gente tem que falar sobre isso, ainda mais aqui em Olímpia que o poder público está se lixando também para isso, né? Não é só para isso, é também para isso.
Reginaldo Henry, vamos dar sequência. A Mirela Mursa Martinez Benatti, bom dia. Bom dia. Aparecida Demite, bom dia. Bom dia, Aparecida. Gláucia da Silva, bom dia. Bom dia, Gláucia. Ótimo fim de semana para vocês. Para você também. Cláudia Neri, bom dia. Bom dia. Maria Silva Lima, bom dia. Bom dia. Dirce Ferreira, bom dia. Bom dia, Dirce é de Meridiano. Olha a região ela com a mora em gente. Olímpia, ela mora em Olímpia. Ela é de Olímpia, mas veio de Meridiano. Isso. Mas deve ter parente lá, já compartilha o pessoal de Meridiano e a gente também. Vai lá. A Karen Verde. Muito importante, extremamente necessário esse espaço para conversarmos sobre autismo. Exatamente. Tem mais aqui a Vera Marcel, bom dia. Manda um beijão pro Miguelzinho, que está completando 9 anos hoje. Ô, Miguel, parabéns! Parabéns! Felicidades! A Clarice Mursa Martinez, bom dia. Bom dia. O Antônio Matos, palminhas. Aê! A Patrícia Almeida, joia. Aê! E Adriano Paneco, bom dia, tô na escuta. Ô, seu Paneco, bom dia! Tá? Segue aí, Reginaldo. Alcione Bira, é preciso abrir mais salas de aula e contratar mais professores. Exatamente. Maria Silva Lima, é assim, eu ri depois de um tempo, porque é agora que eu tô ouvindo aqui, tá? Entendi. Maria Silva Lima, é assim mesmo, eu também passo por isso. E o Luiz Augusto Vieira, bom dia. Bom dia. Beleza, Reginaldo, daqui a pouco você volta para ler mais comentários. Vamos seguir com o programa para sobrar mais tempo para a gente poder abordar mais essa questão aí do autismo, que é muito importante. Bom, 11 horas e 18 minutos, vamos começar então falando sobre a audiência pública. Atenção, porque é muito importante, por mais que não tenha mais o referendo, mas todo instrumento que tiver para a gente participar e acompanhar de perto esse processo de concessão, principalmente da DAEMO, é muito importante. A Prefeitura de Olímpia, então, publicou no Diário Oficial de ontem um convite para audiência pública relativa ao novo marco de saneamento básico que inclui a concessão da DAEMO. Vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 7 de abril, às 7 horas da noite, vai ser lá na Casa de Cultura, ali na Rua São João 942, no centro, ao lado da delegacia. Porque a Câmara, que geralmente abriga as audiências públicas, está em reforma, então vai ser na Casa de Cultura, dia 7 de abril, audiência pública, para a população entender melhor, questionar. Aquilo que eu digo, por mais que talvez a gente fale, já é carta marcada, porque... Não, mas se a população não comparecer, aí fica pior ainda, porque eles fazem o que eles quiserem, e aí vão falar, mas quando a população foi chamada, não veio. Então vamos lá, vamos questionar, sugerir também, por que não? Porque o referendo já foi tirado da população. Então agora a população tem que aproveitar, né, e acompanhar tudo isso, e aproveitar os outros instrumentos que ainda restam. E a audiência pública só está sendo feita também porque o Marco Nacional fala que tem que ter audiência pública, né? Então vamos aproveitar que pelo menos isso não tiraram da gente ainda e todo mundo comparecer. Semana que vem, quando estiver chegando mais perto da audiência pública, a gente volta a falar, reforça o convite aqui para todo mundo participar. Agora, essa notícia, 1º de abril, poderia ser mentira, mas não, é verdade, viu? O governo autorizou o reajuste dos preços de medicamentos, já valendo a partir de hoje. Os remédios terão um aumento de 10,89%, segundo anunciou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos em publicação no Diário Oficial. A resolução entrou em vigor na data da publicação, diz o texto que foi publicado no Diário Oficial. Portanto, a partir de hoje, as indústrias farmacêuticas já podem aplicar um reajuste. Lembrando que cabe a essas empresas definirem os novos preços, já que os percentuais são de reajuste máximo. Mas você acha que eles vão aplicar o mínimo, Reginaldo? Não vão bater no teto? Né? É acima da inflação, né? 10,80 e poucos por cento, a inflação oficial do ano passado 10,06%. E agora até o preço dos remedicamentos mais altos, né? Mais caros. É complicado, hein, Reginaldo? Tá faltando poucas opções. Tá difícil o negócio agora. Vamos botar no chazinho da vovó. Tomar um ansiolítico agora vai ficar mais caro ainda. O povo já tá precisando, né? Porque a situação tá complicada. E aí você vai na farmácia, você sai mais nervoso ainda.
Esse povo tá querendo matar a gente, né? E pra piorar tudo aqui, Olímpia, nem onde cair morto a gente tem, literalmente. Então pior que o restante do Brasil ainda, né? Porque até a funerária tá em investigação. Tá uma maravilha aqui. 11 horas e 21 minutos, a gente segue com o nosso Jornal Regional para você aqui pelos 1490 da sua difusora Rádio do Povo. E agora olha essa história aqui que revoltante, na verdade são dois casos que eu vou contar para vocês aqui. Já na sequência, os dois vêm de Rio Preto, mas a que ponto chegamos? Ontem um rapaz de 22 anos foi preso após agredir a própria mãe, de 47 anos, com uma tábua de passar roupas. O caso foi no bairro Nato Vetorazzo, lá em Rio Preto. Após as agressões, a mãe, ele ainda teria sido agredido na rua por populares. Claro, o pessoal comprou a dor da mãe. Segundo a Guarda Municipal de Rio Preto, o jovem estava ferido na frente da casa e os agressores fugiram antes da chegada da viatura. Eu não vou comemorar isso porque é o que eu digo sempre, né? Essa história de justiça com as próprias mãos também, olho por olho, dente por dente, eu não concordo. Tem aquela frase de Gandhi que diz que olho por olho o mundo acaba cego. Não tem que fazer justiça com as próprias mãos, porque depois a situação vai virando uma bola de neve, que aí o rapaz vai e quer se vingar de quem bateu nele, volta e vira aquela confusão e nunca acaba, né, Reginaldo? Não. Deveria ter segurado o rapaz e chamado a Guarda Municipal para resolver o problema. Mas a gente até entende a revolta dos vizinhos também, né? Olha a tábua de passar roupa grande, né? Não é aquela tabinha normal que tem em casa, que já machuca, porque tem Parece uma porta. Então, e olha a testa da mãe dele como ficou. Olha aí, rapaz. Esse rapaz é problemático, viu? A mãe do rapaz contou que durante a noite o filho chegou nervoso em casa e aí com medo ela e o marido teriam impedido que ele fosse para outros cômodos da residência. Ele pegou a tábua de passar roupas e golpeou a mãe. A mulher foi socorrida e encaminhada à UPA Tangará, onde passou por atendimento médico e foi liberado. O rapaz foi preso por violência doméstica e por lesão corporal. O caso agora está a cargo do 4º Distrito Policial de Rio Preto e vale lembrar que não é a primeira vez, viu? Numa outra situação, o jovem que trabalha como serralheiro já tinha urinado pela casa para ofender os pais, para incomodar os pais. Por que ele está tão incomodado em casa? Por que ele não sai de casa e vai morar sozinho, né? Já está nervoso com os pais, vive querendo irritar os pais, ainda está morando com eles? Vai morar sozinho, vai sustentar a casa, vai aguentar o peso. 22 anos, deve pegar o dinheiro, tudo, gastar sabe-se lá com o quê, não deve nem ajudar em casa. Aí, aí fica ainda querendo fazer desaforo para os pais e ainda vai e agride a mãe com a tábua de passar roupa, que ele só deve pegar essa tábua para bater na mãe mesmo. Nem a própria roupa ele deve passar, né? É revoltante. E como eu disse, esse não foi o único caso não, viu? Uma discussão familiar terminou com uma idosa de 78 anos agredida no Parque Estoril, também em Rio Preto. O caso foi ontem à tarde. A vítima foi agredida pela filha dela depois de uma discussão. Sabe por quê, Reginaldo? Por quê? Porque a mãe estava colocando vaso de flores no jardim e a filha não queria aquelas flores lá. A mulher estava com hematoma no olho quando a polícia chegou. Segundo o boletim de ocorrência, a idosa contou que a filha de 57 anos chegou em casa nervosa. Tá todo mundo chegando em casa nervoso, né, Reginaldo? É o preço. Rapaz do céu, se eu chegasse em casa descontando o nervoso que eu passo na rua, olha... Rapaz, não tinha nem casa em pé mais, eu teria demolido já. Que é isso, gente? Às vezes a gente chega nervoso, irritado, mas o que eu faço quando eu estou assim? Eu janto, tomo um banho, vou pro meu quarto, deito, né? Coloco uma musiquinha, sabe aquelas musiquinhas que tem barulho de água também, de chuva, não tem aquelas musiquinhas assim? Eu coloco aquilo lá no YouTube, aí não resolve, aí eu desligo e vou tentar dormir, porque não acalma também. Mas pelo menos eu tento. É complicado. Dormir é o melhor remédio. Plástico bolha também dizem que acalma. Mas acalma. Não resolve não. Eu vou ter que me enrolar num plástico bolha para ver se resolve. Tá de cabeça na parede. Tá difícil o negócio. Mas se fosse sair violência resolvendo, teria desmatado já a floresta amazônica na pancada, né? Mas não resolve também, eu acho. O motivo seria, agora dessa história aí, a mulher chegou nervosa em casa, porque segundo ela, a mãe estava falando sobre a vida dela. E aí ela já aproveitou o fato de que a mãe estava colocando vaso de planta no jardim, ela não queria mais planta em casa, e aí já usou isso como para bater na mãe. A lesão no olho da idosa foi causada por uma outra briga, viu? Já é a segunda briga das duas. Na outra ocasião ela empurrou a mãe e a mãe caiu e bateu o olho no beiral da porta. E ontem, inclusive, ela pegou um copo cheio de água também e jogou na mãe dela. Copo de vidro. Então essa moça sai de casa também, não está combinando com a mãe? Sai de casa. A própria filha confirmou que agrediu a mãe com um tapa
e jogou um copo com água na cara dela. A suspeita está morando na casa da mãe porque está fazendo uma construção. Então, para não gastar, para economizar para construir a casa dela, ela está morando com a mãe dela, né? E aí se acha no direito de fazer tudo isso. Ela foi levada para a delegacia e presa também por violência doméstica e lesão corporal. Esse caso está a cargo do 5º Distrito Policial lá de Rio Preto. 2 situações, né, num intervalo muito pequeno ali, né, Reginaldo? Revoltantes em Rio Preto. Nada nos justifica. Cheguei em casa nervoso, vai pescar. Vai pescar, vai... Pega um cachorrinho, adota um cachorrinho, né? Calma. Não, melhor não, senão você vai bater no vai descontar no cachorro. Melhor nem. Tem gente que faz isso aqui também. É complicado. Agora vai chegar em casa nervoso. Bom, falando em cachorro, Reginaldo Henry. Nós temos uma imagem agora aqui de flagrante. Um indivíduo, um meliante, reincidente. É impunidade, né, Reginaldo? A pessoa faz a coisa uma vez, não acontece nada, na segunda vai lá e nem disfarça mais. Olha a imagem que nós temos. Põe exclusiva aí, meu filho, que dá trabalho para fazer. Coloca essa imagem. Olha lá, na câmera de segurança a gente percebe que isso aconteceu no dia 28. Foi no dia 28. Aqui está 26, mas foi no dia 28. Foi no dia... Deve estar com problema ali a câmera. Dia 28, 1h11 da tarde, plena luz do dia, uma loja lá em Coroados, região de Araçatuba. E aí, sabe o que aconteceu? Pode deixar rolar a imagem. Um meliante furtou um ursinho de pelúcia e a dona nem viu. Aí não aconteceu nada com ele. 2 dias depois, a mesma loja, agora a câmera de um ângulo diferente, e é dia diferente também, foi num outro dia. Aí já era 2 e pouco da tarde. Ele furtou um segundo ursinho. Só que aí, nesse caso, a dona viu. Foi pego em flagrante. A dona da loja, né? Aí o canil da Polícia Militar foi acionado. Né? Porque aí tem que ser, para cachorro tem que ser o canil que tem que ir para atender a ocorrência. Olha ele disfarçando aqui no canto. Olha lá, e você percebe que ele disfarça. Isso que eu achei. Ele é treinado, esse cachorro. Aí ele passa do balcão correndo. Ele esperou a menina ficar de costas. Você volta a primeira imagem, que foi do primeiro dia. Olha lá, percebe o negócio. A menina está entrando, ele está querendo sair ali de trás das araras aqui no canto. Tira o GC, isso. Olha lá, você percebe que ele está querendo sair com o ursinho, mas ele olha, aí ele vê que a menina está entrando, ele dá uma escondida ainda pro canto de lá para ela não ver ele. Quando ele viu que ela está de costas, ele vê a oportunidade e sai correndo, olha lá. Ele é esperto. Agora que você sabe qual que é a legislação que vai ser aplicada aí? O Código Penal UAU. Meu Deus, essa foi a pior de todas, hein, Reginaldo? Segue o programa. O que foi, Reginaldo Henry? Estou falando que eu vou dar recorde direto para o SBT, para a Praça é Nossa. Vou voltar para o SBT, mas agora no outro departamento. Olha isso, Reginaldo Henry. E aí, claro que a dona da loja, o dono do animal não foi identificado ainda, não foi encontrado, mas pelo menos a gente não conseguiu contato. Mas essas imagens, claro, estão fazendo sucesso nas redes sociais, não é para menos. O flagrante aí do crime mostra o animal que foi até a loja, foi no dia 26 mesmo, viu? Ele pegou o ursinho e saiu de mansinho, não foi notado. Aí a dona do comércio, chama Damares Rodrigues, ela disse que esse animal é conhecido ali na região, viu? Ele sempre passa pelo estabelecimento, deve ser sondando para ver o que tem de valor para levar depois. Mas ela não percebeu que ele tinha levado o ursinho embora. Na quarta-feira, dia 30, as câmeras de segurança flagraram o mesmo animal, que é o que a gente está vendo aí, furtando outro ursinho. Só que dessa vez a dona viu e conseguiu evitar que ele levasse. Segundo a dona da loja, o cachorrinho se chama Thor. Aí, Reginaldo. O nome do meu cachorro. Então, não é o seu não, né? Não. Ah, tá. E sempre está passeando ali pelas redondezas. Porém, o dono do animal, né, o tutor ou a tutora ainda não foi encontrado. Você imagina o dono, né, o tutor do animal, o que esse ursinho está fazendo aqui? Então, mas a dona da loja contou que o primeiro ursinho, ela nem percebeu que tinham furtado, ela só descobriu quando um amigo dela chegou na loja com o ursinho na mão e falou, esse ursinho não é daqui? Eu encontrei caído aqui na calçada, aqui no meio do carro. Então o cachorrinho furtou, acho que viu que não era nada de valor, é aquela história, acho que ele igual aqueles bandidos que leva para ver o que, né, se dá para fazer alguma coisa, acho que ele furtou o ursinho, vamos fazer o que com esse ursinho? É um vida louca, talvez, só vai pela... só pela adrenalina. Rapaz, cachorro vida louca. A que ponto chegamos, hein, Reginaldo Henry? Até os animais indo para o mundo do crime. Tá difícil
essa situação aqui. País não é, o Brasil não é para amadores mesmo não, hein? Aí, ó. Fica deixando o seu cachorrinho na rua, tá vendo? O que a gente fala, né? Deixa também, vem os cachorros. O pessoal do mal aí alicia até os animaizinhos agora. É. Tem que pôr na escolinha o cachorro. Contraturno. Colocar o... Atividade. Ocupar o tempo dele. Exatamente. Bom, pelo menos aqui em Olímpia nós temos 2 cães na Guarda Municipal que esses venceram na vida, né? São integrantes da corporação. Esses daí dão orgulho para a família. Agora está tendo cão criminoso. Você quer que seu animal vire um cão policial e aí você descobre que ele na verdade virou um trombadinha. Furtador de ursinhos. Rapaz, esses dias eu vi um outro vídeo de um animal furtando ração, pet shop. Isso faz mais sentido. Só que lá foi muito bem orquestrada, ali era uma quadrilha mesmo. Organizado. Porque ficou um na porta, um outro na calçada, e esse daí é como se estivesse dando cobertura, realmente. Eu vou tentar recuperar essas imagens e mostrar semana que vem. E aí ele vai, pega rapidinho a ração, sai correndo, saem os 3 juntos. Depois tem uma outra câmera de segurança de um estabelecimento vizinho que mostra eles perto de um carro dividindo a ração. É incrível isso. Aconteceu, se eu não me engano, no Mato Grosso isso daí. Não é brincadeira não, tá? Cuide bem do seu cachorrinho, tá? Para não ter desgosto também. Agora, tem muita gente que trata o animal de estimação como se fosse da família, filho, né? Eu trato o meu também como se fosse integrante da família. Claro que a gente não fica chamando ele de filho, eu não chamo ele de filho, de irmão, de nada, né? É o Billy, nosso cachorrinho lá. Né? Embora ele não goste de ser chamado de cachorro. Você fala alguma coisa, você fala que ele é cachorro, ele avança. Ele avança em mim. É sério. Tem essa, também. Ele não quer ser tratado, ele não quer ser chamado de cachorro. Mas a gente não fica tratando ele também que, ai, filhinho, vem com o papai, essas coisas também não. Mas tem gente que faz e nada contra. Então cuidado, porque aí você não teve desgosto com o teu filho, aí você vai ter desgosto com o teu filho de 4 patas agora, porque até os cachorros estão indo pro crime. Reginaldo, hein? Ai, meu Deus. Que situação, Reginaldo. Volta aqui pra mim, rapidinho. Antes da curiosa. Gente... Oi? Outra coisa curiosa. Pode falar. Parece que é a mesma pessoa que tá no caixa. E não viu, né? Camisa vermelha e boné... Deve ser uniforme, né, da loja, pode ser. Mas eu acho que cidade pequena também deve ser uma loja pequena, deve ter um funcionário só. Esse daí tá de costas, distraído, ó. Aqui, na outra... Que aí já 4 dias depois, né? Um foi no dia 26, outro foi no dia 30. E uniforme. É o mesmo lá. Aí a dona da loja viu, aí a dona da loja ficou esperta. Engraçado que ele entra lá e ninguém percebe, né? Só percebe que ele tá saindo. Esse cachorro Pontinha dos pés, Paz do céu. 11h33, rapidinho antes da gente ir então para falar sobre o dia de conscientização sobre o autismo, que é amanhã. Essa informação para você aposentado e pensionista. O pagamento da primeira parcela do 13º para beneficiários do INSS começa este mês e deve beneficiar mais de 30 milhões de pessoas. Mais do que movimentar a economia, essa medida deve tirar muita gente do vermelho. Vamos ver. O pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS será feito em 2 parcelas. A primeira metade vai ser paga a partir de 25 de abril, junto com o benefício do mês. A segunda parcela será paga na competência de maio, também a partir do dia 25. Normalmente, o 13º para esse público é pago nos meses de agosto e novembro. Mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. O objetivo da antecipação é amenizar os reflexos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. Ao todo, a medida deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. A maioria deles aqui vem passando necessidade, né? Medicação, plano de saúde deles, que muitos aqui até perderam. E está chegando uma boa hora. Uma sugestão é usar o dinheiro com gastos prioritários, como água, luz, gás e alimentação. É tirar as pessoas do sufoco, daquela situação muito difícil. Agora, as pessoas não quer dizer necessariamente que é para consumir. Agora, se elas estão endividadas, seria também mais ou menos parecido com a do FGTS, que é utilizar para pagar a dívida. Também é importante tomar cuidado com os golpes, muito comuns nesse tipo de situação. A gente recomenda que quando ele for receber no banco, ele vá acompanhado de um filho, ou de um neto, ou de uma pessoa de confiança para não cair em golpe. Beleza, e aquele alerta sempre, né? Se tiver realmente com muita conta, às vezes o juro é muito alto,
Então é importante pegar esse dinheiro e já quitar essas contas. Caso contrário, é bom guardar esse dinheiro. Eu sei que o brasileiro não tem essa cultura de poupança, eu sei que tá difícil guardar dinheiro, né? Ainda mais para um aposentado. Mas se puder guardar pelo menos um pouquinho, porque depois chega o final do ano, aí vai querer dar um presente pro neto e tal, e não vai ter esse dinheiro extra, não vai ter esse 13º. Então, não é porque recebeu agora que já vai torrar tudo agora. Mas é difícil falar isso num país onde a gente está tendo uma inflação, gás nesse valor, né, carne cara, comida cara. Muita gente realmente tá esperando esse dinheiro e já tem... Se o dinheiro falasse, diria tchau, né, Reginaldo? Porque tá difícil o negócio. O dinheiro não cai, o dinheiro ele quica, né? Ele pinga assim, já vai para a mão do credor. Então tá difícil para esse país. Mas se puder, se for possível, faça isso. Cuidado. Bom, já vamos pedir para as meninas se prepararem. Passa o microfone aí fazendo um grande favor. Enquanto isso, só falar aqui sobre a vacinação. Pode colocar a imagem na tela aí das vacinas. E a partir da próxima segunda-feira, então, dia 4... as principais campanhas de vacinação em andamento estão sendo ampliadas aqui em Olímpia para contemplar a faixa etária de pessoas com 60 anos ou mais. A primeira delas é a aplicação da 4ª dose da vacina para Covid, que vai ser liberada agora para um novo público, desde que o morador na idade recomendada tenha completado 4 meses da 3ª dose. Para isso, a orientação é que o cidadão apresente um documento pessoal e o cartão de vacinação para a conferência. A aplicação da 4ª dose no município teve início no dia 21 de março, destinada prioritariamente aos idosos acima de 80 anos, segundo a vigilância epidemiológica. Até o momento, cerca de 500 doses foram aplicadas aqui em Olímpia, viu? A vacinação contra a Covid segue disponível na Avenida dos Olimpienses, ao lado da UPA, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, com aplicação desde a 1ª até a 4ª dose, de acordo com os públicos recomendados pelos órgãos de saúde. Lembrando que somente para as crianças a imunização é feita nas UBSs do Santa Efigênia e São José. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi iniciada também aqui em Olímpia na semana passada, né, no último sábado, na verdade, começou essa semana, com prioridade aos idosos acima de 80 anos e profissionais da área da saúde. Agora, com essa ampliação, as pessoas com 60 anos ou mais também vão poder tomar a vacina contra a gripe. Para se vacinar, os moradores devem apresentar um documento com foto e CPF, e quem trabalha na área da saúde precisa também apresentar um comprovante do exercício da profissão. Vale ressaltar que não é mais necessário manter aquele intervalo entre as vacinas, por isso, quem tem 60 anos ou mais, já tiver direito à 4ª dose da vacina contra a Covid, já pode aproveitar e ir lá e tomar ao mesmo tempo as 2 vacinas, contra a Covid e contra a gripe. 11h38, vem pra cá rapidinho o Reginaldo Henry. Eu vi que tem comentários, enquanto estava passando o VT aqui, teve um rapaz que perguntou se esse cachorro aí da imagem é político. Não é político, mas eu soube que já tem um partido que já está em negociação, porque quer ele para candidato a deputado. Beleza? Vem pro telão rapidinho, Reginaldo Henry. Enquanto você lê os comentários rápidos aí, vamos, para não deixar o povo falando sozinho, para a gente poder chamar também as meninas da associação. Será que esse animal é político? Então, é o que eu falei, já tem um partido. Aquele morador de rua lá, morador em situação de rua, já tem partido querendo que ele vá ser candidato para aproveitar a onda. Então, agora, assim, viralizou na internet, eles chamam para ser candidato. Então, esse cachorrinho também já vai ser chamado, e esse daí tem mais vocação ainda. Vai lá, segue. Esmeralda dos Santos, bom dia, meus amigos. Bom dia, Esmeralda. Patrícia Almeida está rindo aqui. Deve ser do cachorrinho, Deve ser. Eu acho. Ele também está aqui. Do cachorrinho ou do gatinho aqui? Eis a questão. Segue, vai. Da Nina? A Nina apareceu ontem. Vai. Reinaldo Zanola, o mundo está perdido mesmo. Tá. Sueli Gonçalves, bom dia. Bom dia. Amanda Souza, bom dia. E aí, Sara Postiglione, bom dia. Bom dia. Depois você volta, Reginaldo, para ler mais comentários. Vamos chamar então aqui as meninas da associação. Quem vem primeiro? Aí, seja bem-vinda ao nosso Jornal Regional. Eu sou só ruim para guardar nome. Qual é o seu nome mesmo? Sandra. É a Sandra. Aí, não é a Rosa Madalena. Meu Deus, eu estou engraçadinha porque é sexta-feira. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso Jornal Obrigada. Regional. Como eu estava dizendo, amanhã é o Dia Mundial de Conscientização, né, sobre o autismo, e as meninas me procuraram para a gente poder abrir esse espaço. Como eu já disse no começo, é muito importante a gente falar sobre isso mesmo. Não só hoje, mas acho que a gente tem que levar essa discussão para o ano todo, e sempre que tiver novidade, podem avisar a gente. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, a respeito dessa luta de vocês, por que vocês resolveram se unir para criar essa associação. Depois a gente vai falar mais sobre a associação, mas agora eu queria mais uma experiência pessoal sua com o assunto. Tá certo. Meu nome é Sandra, eu tenho um menino com 14 anos e por volta dos 3 anos de idade ele foi diagnosticado com autismo.
E desde que ele era pequeno, sempre foi muito difícil a gente conseguir atendimento para ele. Porque uma criança autista, ela não precisa simplesmente de cuidados dos pais, mas dos lugares que ele vai também. Então, a conscientização para nós ela é muito importante pelo fato das pessoas aceitarem. E que no caso do Natan, meu filho, no caso, ele tinha muita dificuldade em sala de aula. E o que você falou a respeito dos professores ficarem trocando todo ano, de semestre a semestre, aconteceu. E a maioria dos autistas, eles têm muita dificuldade em aceitar a mudança. Então, para ele, se ele chegar aqui e ver o estúdio assim, se você modificar, mudar uma lanterna de lugar, para ele já é incômodo. E isso gera um regresso da criança. Então, assim, a criança ela vai voltando para trás. Em vez dela avançar no tratamento, ela regride. E isso é uma coisa muito ruim, porque se ele regride, como que ele vai se sobressair, como que ele vai aprender as coisas, né? Por exemplo, agora que ele está começando a ser alfabetizado. Ele ficou mais ou menos 8 anos fora da escola. Então, desde que ele tinha 3 anos de idade, né, eu estava conversando com a Cíntia, com as meninas ali, falando que já faz 12 anos que eu venho nessa luta com ele. Então, assim, realmente é algo que precisa de uma atenção, porque ficar fora da escola não é isso que a gente, mãe, quer para as nossas crianças. E tudo que a gente quer não é somente a inclusão. Porque o que acontecia? Quando ele estava com o professor auxiliar, ele estava ali. Só que questões de matéria, de comportamento, muitos autistas, eles são muito, muito sensíveis a questões sensoriais, a sons e a gritos. Por exemplo, meu filho, ele teve inúmeras crises dentro da escola e acontecia isso. Eles me ligavam e eu tinha que buscar. E acabou que, por fim, eu optei tirando ele da escola, porque não tinha sentido ele ficar dentro de uma sala de aula, sendo que dava 15, 20 minutos, eles me ligavam para que eu fosse até a escola buscar ele. Então eu falei, se eles não estão conseguindo lidar com a situação dele aqui, para que eu vou mandar ele? Só um estresse a mais? Então, eu passei muitos problemas com ele em relação à escola. Em relação a medicamento, foi difícil, porque alguns autistas precisam tomar medicamento, porque a maioria dos autistas vem acompanhado de outras síndromes. No caso do Natan, ele tem TDAH, ele tem TOC, transtorno de ansiedade, e tudo em graus completamente elevados. Então, ele gastava aí por baixo, na época, há 12 anos atrás, R$ 1.500 a R$ 1.800 por mês de medicamento. E para conseguir, eu tive que entrar com um advogado, eu tive que passar 2 anos ali, sempre sem ter como comprar. Então, os amigos ajudavam com vaquinha, com alguma coisa, para poder suprir os medicamentos que ele precisava usar. Não são todos os autistas que necessitam, né, de medicamento, mas pelo menos os que eu conheço, a maioria precisa. Então, assim, não é só na questão da escola, mas nas outras questões também. E o básico, do básico, eles precisam. Por exemplo, o Natan hoje ele está numa sala de aula, tem apenas, acho que 7 estudantes com ele dentro da sala. E isso é o máximo que ele consegue suportar. E por quê? O barulho das crianças conversando, o barulho do giz na lousa, todas essas coisas atrapalham as crianças. E no caso do Natan, ele tinha muitas crises severas muitas vezes, então, assim, eu tenho inúmeras histórias para contar de coisas que aconteceu. E a gente vai ouvir muitas, não só as suas, eu gostaria até que as outras integrantes da associação também possam vir aqui, tem um microfone, podem vir aqui, a gente tem um microfone, vocês podem pegar já para trazer, fazendo um favor. E antes de a gente conversar com vocês, até para mostrar a importância dessa união, então, das mães, né, para brigarem juntas, já que é uma árdua missão. Antes disso, a gente vai falar sobre uma reportagem rapidinho que a gente tem, da TV Brasil. Eu vi a reportagem, por ser da TV Brasil, a gente percebe também que eles tentam colocar uma forma positiva como o poder público lida com o assunto. Gostaria que vocês assistissem comigo até para a gente ver até que ponto isso também é real, da questão do poder público e, né, a questão mesmo do resumo. Aí ela já explicou mais ou menos quais são os principais pontos, as necessidades, mas a gente tem essa reportagem curta para a gente poder assistir rapidinho aqui para a gente entrar nesse assunto de vez. Vamos lá. A ativista ambiental Greta Thunberg, o vencedor do Oscar Anthony Hopkins
Em comum, uma condição hoje mais estudada e cada vez mais diagnosticada com rapidez, o transtorno do espectro autista, conhecido também como autismo. Os sintomas aparecem, na maioria das vezes, até os 5 anos de idade. A mãe de Arthur, por trabalhar na área, percebeu cedo a existência da síndrome, mas o diagnóstico só chegou mais tarde. Eu tinha certeza, eu só precisava de um diagnóstico, mas demorou bastante. A partir do diagnóstico, tudo ficou mais fácil. Arthur foi encaminhado para uma clínica especializada do SUS e vem evoluindo a cada dia. É oferecer um ambiente enriquecido no momento mais oportuno que a criança tem. Hoje o Arthur ele é muito bem assistido. Ele tem acompanhamento com uma neuropediatra, com um psiquiatra da infância. O autismo é caracterizado por um desenvolvimento atípico, com comportamentos repetitivos e interesse por atividades restritas. O paciente pode apresentar ausência ou dificuldade de comunicação e fica voltado para si mesmo. Cientes de que o tratamento precoce pode amenizar o desenvolvimento do transtorno, a ciência vem se aprofundando no assunto e a cada ano realiza novas descobertas. Hoje em dia a gente já consegue identificar esses sinais de alerta na nossa área. A gente consegue identificar até o 1º ano de vida em torno de 19 sinais. Uma estimativa da Organização das Nações Unidas aponta que o autismo afeta cerca de 1% da população mundial. A maior incidência é em pessoas do sexo masculino. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento desde a atenção primária até a atenção especializada. No ano passado, por exemplo, foram realizados mais de 10 mil atendimentos em pessoas com algum espectro do autismo nos centros de atenção psicossocial do país. O principal estímulo para uma criança é que ela esteja em contato com adultos que ouvem o que ela diz, que dão atenção a ela, que brincam junto. Isso! Você é um gênio! Tá aí, foi o que eu falei, né? E aí, o que me chamou a atenção foi o final. Acho que a forma como eles explicam o assunto legal, mas aí... E outra coisa, né? Eles falam que em todo o Brasil, no ano passado, 10 mil atendimentos, com um país de dimensões continentais como o nosso, eu não sei se eles estavam achando isso satisfatório, né? Eu acho que talvez a demanda seja muito maior que isso, né? Mas eu vou deixar para vocês que convivem com outras mães que estão mais por dentro do que a gente para falarem sobre isso. E primeiramente sejam bem-vindas as duas aí. Obrigada. Também. É a Cíntia aí? Cíntia e Patrícia. E a Patrícia. Nós agradecemos a oportunidade, né? A conscientização é primordial e o que nós estamos lutando é para que os nossos filhos, as pessoas com autismo consigam ter acesso a um tratamento de qualidade, né? Nós precisamos da equipe multidisciplinar que é formada por um neuro e por outros profissionais da área da saúde, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, né? E aqui em Olímpia nós não temos esse atendimento multidisciplinar. É preciso, né, uma política aí para que as nossas crianças tenham, os nossos filhos, os nossos parentes, né, as pessoas com TEA, o tratamento adequado, né? Então, primeiramente, que venha esse diagnóstico precocemente e também que tenha, né, o tratamento adequado para que eles consigam, dentro das condições deles, né, alcançar o melhor desempenho possível. E aí volta naquela história que a gente falou, e eu gostaria de ressaltar agora, que nós temos efetivas, né, professoras concursadas para educação especial, que estão aguardando serem chamadas. Algumas eu até conheço, e sei o tanto que elas estão preocupadas e se especializam, viu? Não param de se preparar para quando forem chamadas estarem prontas para ajudar. E o município não chama essas professoras, aí eles colocam ACTs para fazer educação especial, ocorre aquela troca constante de professores que nós já falamos aqui no começo do programa, né? O ideal seria acompanhar o ciclo total do aluno, como eu também já disse. Eu acho que é isso que a gente observa, e quando a gente conversa com especialistas é isso que a gente ouve. E aqui em Olímpia eles não tratam no básico, né? A gente fala sobre educação, que eu falei, seria o básico, seria, eu acho que a melhor maneira de acolher essas crianças e até orientar os pais seria na educação. A escola, eu acho que é o melhor lugar para isso. Os pais não devem jogar tudo nas costas da escola, como eu digo, mas a escola, para muitas situações, ela consegue fazer esse elo entre o poder público e os pais, porque às vezes tem um profissional especializado lá que identifica alguma necessidade na criança que os pais às vezes não entendiam o que era aquilo e consegue orientar os pais. E aqui em Olímpia a educação não está sendo utilizada para isso.
Olha, Kleber, bom dia a todos. É uma luta constante, tá? Essa questão da educação. No município até que tem, né, uma sala de AEE, tem multimídia, tem professores, mas, como você mesmo já disse, que muitos deles não são chamados. Então está sendo o caso, no nosso grupo tem 3 crianças com um auxiliar. E o meu filho tem um problema, o filho da Paty outro, o Natan outro. Então é mais complicado para um auxiliar os 3, entendeu? Porque o autista, como eu sempre falo, né? Ele tem graus, ele tem certas dificuldades que às vezes o auxiliar está acostumado com o meu filho, mas não está acostumado com o Natan, não está acostumado com o Eduardo. Então é bem complicado isso. E a questão é que o município ele dá um aparato legal, aí chega no estado, que nem no meu caso, não está tendo aparato nenhum. Aí eu fui acionada pelo Conselho Tutelar, que a minha filha está com evasão escolar, então por esse motivo tá todo mundo perdido, né? Porque se tivesse auxiliar, a minha filha nunca deixou de ir na escola. Mas com auxiliar é mais fácil. Agora ela sem auxiliar não tem como tá indo, não tem como tá exercendo, né, a minha função de cidadã para conseguir os meus direitos e eu não tenho os deveres deles. Sua filha tá fora da escola? A minha filha tá fora da escola faz 3 anos. Aí o Conselho Tutelar me ligou solicitando a minha presença porque minha filha tá com evasão escolar. E aí como é que ficou? Você apresentou a situação? Vou lá no conselho, né? Vamos ver o que eles vão me mostrar, porque em 2020, quando ela entrou no estado, eu já levei essa situação para o Daniel. Mas o Daniel, como veio a óbito, né? Então eu não sei como está o processo dela lá no Conselho Tutelar. E é que nem eu falei para eles, até lá no conselho, eu falei assim, todo ser humano não é autista, mas todo autista é ser humano. Então nós temos nossos deveres e nossos direitos. Então se eles não cumprirem com o dever dele, não tem como eu cumprir com o meu dever, que é a minha filha dentro da escola. O Natan, ele conseguiu atendimento na PAI. Legal, adorei essa atitude da PAI, mas a minha não tem como tá na PAI, o da Paty ainda não tem como, porque não tem atendimento especializado, qualificado para eles, porque tem que ter todos os aparatos que eles necessitam, entendeu? E mesmo os professores, né, por exemplo, no município, né, a dificuldade maior é quando chega no Fundamental 2, que aí os pais têm que entrar com processo para conseguir um professor que acompanhe a criança o tempo todo, né? Porque devido ao grau, né, e comprometimento do autismo, aquela pessoa ela precisa de suporte constante. Mas esse processo é complicado, é burocrático? Então, sim, porque os pais têm que arcar com esses gastos, né? Mas é um processo judicial? Sim. Mas não tem um médico que acompanha o paciente, que pode indicar? Eles não aceitam? É difícil conseguir só assim, né? Somente com o laudo a gente não consegue atendimento. Então, no caso do Natan, ele ficou 8 anos fora da escola. E por conta que ele tem atraso mental, né, deficiência intelectual moderada, e por conta disso ficava muito difícil na escola. E aí o médico do Natan, que faz acompanhamento desde que ele tinha 3 anos de idade, modificou o laudo e o CID. Então hoje ele tem o CID de deficiência intelectual e tem o CID do autismo. Mas mesmo com essa diferença no CIDs, a gente não consegue. É muito difícil. Então, assim, eu tive que fazer inúmeras coisas. Literalmente, assim, eu tive que fazer uma baixaria para poder conseguir, porque o Natan ficou 8 anos fora da escola. E mesmo aqui, né, no Fundamental 1, né, a criança, o professor que pega, ele não tem uma capacitação específica, né, para trabalhar com o autismo. Então, a criança chega na escola, muitas vezes o profissional ele pode estar super bem intencionado, né, mas ele não sabe o que fazer. E aí vem, então, a família, muito importante nesse processo aí, né, de estar caminhando. Então, tem aquela escola que é mais aberta, o diretor que ele é mais acessível, que trabalha com a família, que caminha junto, mas já tem aquele lugar que já não é mais tão assim, né? Então, precisaria ser uma coisa, assim, mais clara, né? Um trabalho mais bem desenvolvido para que desse condições da nossa criança ela tá dentro da escola, né? Que é muito bonito falar de inclusão, só que ela, na verdade ela não acontece.
Se é um nível mais leve, né, se são questões mais, né, que leve também, né, Cíntia? A gente fala de leve, mas leve não existe, na verdade, porque ele vai trazer com ele as questões sensoriais, do barulho, de quantas pessoas tem naquele lugar. Uma torneira, um pingo pode parecer para ele um mar. Né? Incluir também, a inclusão, como você disse, é uma palavra muito bonita, mas acho que não é só incluir. Incluir, vem cá, vamos colocar ele no meio dos outros alunos. Não é acolher. Né? Dar as condições para abraçar mesmo a causa, ele poder estar naquele lugar. Dar um bom suporte. E precisa dessa equipe multidisciplinar, tanto no tratamento de saúde como dentro da escola. Né? Eu preciso ter o psicólogo, eu preciso ter o TO, eu preciso ter o fono dentro da escola. O meu filho, ele é não verbal. Né? Então, fala-se muito em Libras para as crianças, só que no autismo, para a pessoa não verbal, Libras não funciona. O meu menino precisaria ter um atendimento de comunicação aumentativa alternativa. Então, como é que você mantém uma pessoa que não se comunica num lugar 5 horas? Que ela não consegue passar o que ela está sentindo, a necessidade dela. Então, são coisas assim muito críticas e essenciais para que a lei viesse a ser cumprida, né, no que diz respeito a manter essa criança, que a lei não fala nisso. A lei diz o quê? Né? Que é necessário que aquela criança tenha as condições para que se mantenha ali dentro do espaço escolar. E isso, na verdade, é quase que impossível nesses casos mais, né, mais comprometidos. Bom, a gente viu então que já era a minha expectativa essa, né, não no sentido bom da palavra expectativa, mas eu já esperava que a educação realmente fosse o principal ponto, porque como eu disse, eu recebo reclamações e algumas vezes eu já consegui fazer ponte com a APAI, a gente conseguiu, um aluno que não estava conseguindo atendimento no ensino regular, a gente conseguiu, agradecer ao pessoal da APAI, a APAI de Catanduva, a Maura, que a Catanduva é regional da APAI, e eles conseguiram acolher esse aluno mesmo depois de um período, que eu acho que quando sai tem um prazo para se inserir lá, mas conseguiram, aquele aluno ainda ele conseguiria acompanhar. Mas, então, por isso eu já esperava que fosse o principal aspecto. Mas vocês também têm outros pontos que vocês também precisam que as pessoas se conscientizem? Por exemplo, estabelecimentos comerciais. Como que é para vocês isso? É extremamente difícil. Por quê? Lidar com uma criança com autismo é você saber que ela é completamente diferente de todas as outras crianças. Eles não veem as coisas da maneira que a gente vê. Por exemplo, você vai levar uma criança no parque, por exemplo. Ele não entende que ele tem que ficar na fila. E muitas vezes eles têm crises, eles gritam, esperneiam, assim, horrores, por conta da quantidade de gente em volta deles e pelo fato da demora da espera. Agora, só uma dúvida, faz tempo que vocês não vão ao parque? Porque eu acompanhei uma capacitação no Termas e o Hotbit recebeu um selo recentemente de amigo do autista, né? Mudou, vocês têm acompanhado, porque eu percebi essa preocupação, pelo menos ressaltar isso por parte dos parques, né? Não, assim, no caso, o Natan vai de vez em quando, ele tem um tio que leva ele muito no Hotbit, e lá ele se sente muito bem, né? Mas algumas vezes eu levei ele no Termas, já no Termas me deu muito problema. Até porque tem um número maior de visitantes, sim, isso é um ambiente bem complicado. E tipo assim, meu filho ele é muito grande, então ele não tem noção da força. Então ele tá andando, ele não tem noção de espaço, não tem noção de perigo. Então se ele tromba, esbarra em você, ele não tem aquela percepção de falar assim, desculpa. E isso gera muito transtorno em qualquer lugar. Os próprios visitantes, é uma coisa que tem que conscientizar o visitante também. Porque, ou seja, a gente precisa plantar essa semente e continuar regando e cultivar, porque é um assunto que são várias pessoas. Estacionamento, né, em vagas, em supermercados, né, eu percebi o seguinte, nós, só se tiver a gravatinha, né, para você estacionar o carro, é super complicado, gente, porque as pessoas não fazem ideia, porque nós precisamos parar perto das portas dos estabelecimentos, né, muitas vezes a nossa criança vai ficar dentro do carro nos esperando, né, e aí uma vez eu cheguei no supermercado, estacionei na vaga para deficiente, porque não tinha a vaga com a gravatinha no chão. Aí um senhor veio, estacionou na frente porque ele tinha uma senhora cadeirante no carro e ele veio tirar satisfação comigo, porque eu estava usando o lugar para deficiente, né? Aí eu expliquei para ele, falei, olha, meu filho tem autismo, ele está dentro do carro. Ah, então, assim,
Falta a sinalização, muitas vezes. Agora eu percebo que aqui em Olímpia, né, está começando. Mesmo nas clínicas médicas, a gente vê a falta de compreensão das outras pessoas, de entender que a nossa criança tem prioridade. Então, por isso, muito importante, né, o dia da conscientização. Que não é birra, né? Porque tem gente que vê como birra. Não é birra, né? Acho que a primeira coisa que o povo tem que entender, né? Olha, teve uma situação nessa questão de birra, né? A minha filha, ela se joga no chão, ela parece um peixe. Ela bate as costas e o bumbum. E chegou num determinado local, ela pegou e me pediu algo e eu não entendi naquela hora. E ela deitou no chão e começou a se debater. Aí veio uma criança e falou, olha lá, ela é retardada. Eu olhei assim e falei, uai, espera aí. O que está acontecendo? Tia, minha mãe falou que criança que faz isso é retardada. Não, não é isso. Peguei a criança da mão, fui lá, levantei a minha filha, falei, fala oi pra ela. Aí a minha filha falou, oi, tudo bem? Aí ela já chegou que nem a Marge, o urso, chegou abraçando, já derrubou a criança de costas. Aí a mãe falou assim, eu não falei pra você ficar longe. Nossa. Aí eu peguei e falei pra mãe, falei assim, não é assim. Você tem que educar o seu filho, porque qualquer lugar que ele vai encontrar algo assim. A minha filha não é retardada, a minha filha... Aí eu comecei a questionar com a mãe, comecei a brigar, bater boca com a mãe. Aí a mãe olhou pra mim e falou assim, percebi por que a criança é assim, a mãe também é. Entendeu? Então eu falo assim, que os pais hoje em dia deveriam educar os seus filhos para essa, né, demanda que está tendo. Porque na escola, pelo que a gente está vendo aí, pelo número de mãe que vem nos contatando, está tendo 2%. Todas as crianças com diagnóstico. O que falta aqui em Olímpia? Falta um neuro infantil para estar diagnosticando o quanto antes, para estar estimulando essas crianças. Os nossos filhos teve atendimento. Quantas pessoas que não têm? A minha filha, no município, ela está aguardando, faz 12 anos, né? Que ela está aguardando a vaga para uma fono. Imagina se eu não tivesse condição de pagar um convênio de ter esse atendimento. A minha filha fala, o filho da Pati não. Quantas crianças no nosso meio que não são verbal, que precisa desse atendimento? E essa associação, eu sei que o tempo está bem curto. Nossa, eu vou querer vocês aqui de novo semana que vem. Pode ser? Vocês têm tempo de vir? Mas só rapidinho, essa associação é para tentar unir forças para conseguir isso? Isso. Para brigar? A gente resolveu, como mãe, se unir e ir à luta e buscar essa melhora na condição do tratamento dos nossos filhos. Porque não adianta nada nós nos empenhar em dar um bom tratamento, sendo que o município, a escola, o Estado não oferece nada e não ajuda. Porque é uma união entre a escola e os pais. Nós temos que conversar e falar a mesma linguagem para que a criança venha ter um bom desempenho. Porque se não tiver isso, não adianta. E, bom, tem página no Facebook, né? Qualquer página ainda não? Não, porque nós... queremos, né, primeiro fazer tudo certinho. Vai ter uma ação de vocês esse fim de semana, convidem rapidinho o pessoal. Eu já quero vocês. Segunda vocês conseguem vir? Segunda? Segunda. Porque aí a gente faz em duas etapas a entrevista para falar sobre a associação. Nós já temos outra. Terça? Pode ser. Terça vocês vêm. Só não fala onde é segunda, viu? Não vai falar onde é segunda. Só para falar, eu criei uma página assim no Facebook chamada Autismo em Forma de Amor. Legal. E nessa página chamada Autismo em Forma de Amor, é um blog pessoal do Natan. É onde eu posto os vídeos dele conversando, dele falando, das atividades que ele desenvolve, inclusive da questão da inclusão. Bacana. O que vocês têm mesmo de ação? Dia 2, o Hot Beach vai estar nos aguardando, né, com a equipe. Como eles receberam esse selo, eles convidaram nossa associação para estar levando as nossas crianças. Então, nós vamos ver como vai ser, né? Porque é a primeira inclusão na cidade e oremos. Legal. Você que tem a página, é blogueirinha, filma esse passeio e a gente já mostra aqui na terça. Vamos fazer isso, beleza? Vai ser a nossa repórter lá no Hot Beach. Vocês três aí, beleza? Combinado? Gente, valeu. Espero vocês terça pra gente continuar. Obrigada, o tempo foi curto, o assunto é muito importante. A gente precisa reservar um tempo maior para falar sobre ele. Eu quero mandar um beijo pro meu filho. Manda, fica à vontade. Eduardo, te amo, meu filho. Por isso que a mãe tá aqui. Vai, cada um manda e vai lá também, quer mandar? Bom, só quero agradecer ao pessoal que está assistindo, que está apoiando e que está compartilhando aqui com a gente. Um beijo, obrigada a todos vocês que estão apoiando a nossa associação. Bom, gente, tchau pra vocês, Reginaldo, valeu, o pessoal comentou também, obrigado, bom fim de semana, a gente se fala na segunda-feira a partir das 11.